Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo a gente vai falar rapidinho sobre intertextualidade, tá? Para começar, já colocamos aí a imagem da Mônica, um retrato, porém não um retrato qualquer, senão um retrato onde ela faz uma referência, né? Na pose, no fundo, na atitude da Mona Lisa, essa obra de arte conhecida mundialmente, né? Vemos aí que se não existisse a Mona Lisa, seria apenas um retrato da Mônica. Mas no caso, pela postura e pela forma como que ela olha, podemos fazer a conexão entre ela e esse quadro tão famoso, né, de Leonardo da Vinci. Intertextualidade, gente, é um fenômeno que acontece em todo tipo de texto, porque todo texto se remete a outro texto, né? Não é algo, nenhum texto ele é totalmente original. Todo texto tem um pouco dos outros textos. Então, é algo que é observável, mas depende também muito do nível de leitura e do conhecimento do leitor para com a literatura, né? Então, é um fenômeno que se relaciona ao conhecimento do leitor, né? Aí coloquei algumas imagens do quadro O Grito, né? Que temos aí um gato, uma atitude de grito, aparentemente, e o Simpson aí referindo-se a essa capa do disco dos Beatles, né? Então, tudo isso, para que essa relação intertextual aconteça, é necessário que você reconheça essas fontes originais. Então, na literatura, a intertextualidade depende muito do conhecimento, da leitura que o interlocutor tenha das obras. Por isso que é um fenômeno que depende muito do conhecimento prévio que você tenha na hora de relacionar esse contexto com uma obra, com uma pintura, com um quadro, com uma imagem, o que for. As intertextualidades elas podem ser explícitas e implícitas. As explícitas podem ser as citações, podem ser a citação direta, como temos aí um fragmento onde se fala da intertextualidade justamente, de Eli Regina dos Santos, aí aparece: o leitor só irá notar a presença da intertextualidade se tiver leituras anteriores. Aí está tal qual aparece na sua obra. Ou pode ser indireta, que no caso aí aparece como paráfrase, onde no meio do texto é, o, o autor fala de outro autor, né? Fala aí. Contudo, essa intertextualidade somente se faz explícita pelos conhecimentos que o leitor tenha das escrituras, no caso, falando da Bíblia, né? Aí, palavras de Eli Regina dos Santos. Muito bem. Outro tipo de intertextualidade explícita é a referência. No caso, é uma referência, assim, uma menção rápida de outras obras. E eu tomei como exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele fala do hipopótamo, né, que leva ele pela viagem. Quando ele morre, ele viaja nas costas do hipopótamo, e aí podemos ver que ele conversa com esse hipopótamo. Então, ao conversar, ele pergunta se esse hipopótamo é descendente da asna de Balaão ou do cavalo de Aquiles. Então ele faz referência a duas obras, a Bíblia e a Ilíada, no mesmo fragmento. A tradução também pode ser considerada um tipo de intertextualidade explícita, porque você toma o texto literal e o menciona na língua do interesse da obra, do leitor. Agora, falando das intertextualidades implícitas, temos aí alguns tipos. A epígrafe, que é você citar apenas uma palavra em um título no início de uma obra, um pensamento, né? Isso é a epígrafe. Você aparece isso solto no texto, no caso eu peguei o título de um capítulo de Dom Casmurro, né? Onde ele fala o filho do homem, quando ele fala do filho do filho do seu amigo, né? Na verdade, ele fala do filho dele, que é a cara do falecido amigo dele, né? Então aí temos aí, ele chama esse menino, o filho dele, como o filho do homem, que ele não quer dizer que é filho do falecido amigo dele, né? Bom, a paródia, no caso, é outro tipo de intertextualidade implícita, porque você pega uma parte de um texto ou outro e o modifica, tá certo? Modificando com um propósito específico. Pode ser um propósito crítico ou irônico. No caso aí eu peguei também Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele fala no princípio era o dó e do dó se fez ré, etc.
Aí ele está fazendo uma referência, uma paródia, no caso, à Bíblia, onde nós temos o mesmo texto que diz em João capítulo 1, no princípio era o verbo era Deus. Então você vê que ele modifica uma parte da Bíblia e de forma irônica a usa na sua obra, né? E para finalizar, temos aqui o pastiche e alusão, né? O pastiche é justamente a mistura de duas referências no mesmo texto, numa mesma imagem. Aqui no caso eu peguei duas imagens para que seja mais claro o conceito. Aí temos uma imagem, temos Macaulay Culkin, num fundo numa pintura do Van Gogh. Então vemos aí que é uma mistura proposital, né? É impossível, que são coisas muito diferentes, para transmitir uma outra ideia, né? Então vemos aí que isso é uma mistura, um pastiche, né? E a alusão é parecida aos outros tipos de intertextualidade, porque você usa a ideia de outro texto, de outra imagem, no caso, para transmitir algo que você quer, né? No caso, uma propaganda da Bombril, tá certo? Bom, espero que tenham gostado. Esses são os exemplos de intertextualidade explícita e implícita. E qualquer coisa, estamos à disposição por qualquer dúvida, tá bom? Até breve.